seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Na semana passada, o Mini realizou o especial de Natal Quando a Luz Chegou ao Centro-Oeste. A doçura e a alegria das crianças marcaram essa noite de comemoração ao nascimento de Jesus. Se seu filho ainda não participa das atividades do Ministério Infantil, se esforce para trazê-lo no próximo ano. É o melhor investimento que você pode fazer na vida dele. Dia 31, uma segunda-feira, às 22 horas, teremos o nosso último culto deste ano, o culto da virada. Louvor, palavra, testemunhos, gratidão e oração serão alguns dos ingredientes desse culto. Portanto, não perca e traga toda a sua família para juntos, como corpo de Cristo, agradecermos por 2018 e entregarmos 2019 ao nosso Deus, consagrando tudo a Ele. Não perca! Nesta terça, dia 25, acontece nosso tradicional culto de Natal, que acontece em 2 horários com a mesma programação, 17 e 19h30, para que todos possam participar com tranquilidade. Este ano, nosso tema será Celebrai a Cristo. Então venha adorar a Deus conosco. Escolha um horário com seus familiares e não deixe de participar dessa linda festa com coral, orquestra, dança e teatro para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Esperamos você. Anota aí, nesta terça-feira, dia 25, às 17 e 19h30. Fique de olho em nossa agenda de fim de ano e, junto com a sua família, participe dos eventos conosco como forma de adoração, louvor e gratidão ao Senhor. Dia 25, terça-feira, 17 e 19h30, Musical de Natal 2018. Dia 26, quarta-feira, 19h30, Musical de Natal Celebrando Cristo com os Amigos, este só para não crentes. Dia 31, segunda-feira, 22 horas, Culto da Virada. E atenção, as vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Cesta de Bênção e o Tadel estão em recesso e retornam só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã retornam dia 15 de janeiro. As reuniões de célula continuam normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Participar dos melhores momentos da sua vida nesse culto, nesse sábado. A palavra de Deus diz em Salmos: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. O teu amor é melhor do que a vida. Então, nesse culto, a gente vai receber o amor de Deus, a gente vai glorificar o nome de Deus e, como eu falei, a gente vai fazer a melhor coisa que a gente poderia estar fazendo, que é adorando e é fazendo aquilo para que a gente foi criado, glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu vou orar, comece a orar aí no seu lugar, comece a agradecer o nome de Deus, comece a dizer aquilo que você espera desse culto, que você quer que esse culto seja sensacional, que você quer realmente que os céus se abram aqui.
Deus, em nome de Jesus, nós esperamos por Ti, Deus. Nós sabemos que esse culto realmente nós seremos impactados, nós seremos transformados, Deus. Nós queremos adorar o Seu nome, Deus. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é lindo, Deus, que não há outro como o Senhor, Deus, que a nossa vida depende exclusivamente do Senhor, Deus. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque a glória é Sua, a majestade é Sua. Os nossos dias são inteiramente dedicados ao Senhor, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o único, Deus, o único que é digno de toda a honra, Deus, de toda a glória e de todo o louvor. Receba a nossa adoração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Seu povo
eternidade, Deus. E queremos dizer mesmo que nós somos o que o Senhor diz que nós somos e que nós somos livres, Deus. Livres para te adorar e livres para realmente engrandecer o seu nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu gostaria de pedir agora só para quem é da nossa igreja, para quem é membro da nossa igreja, se sentar. Quem está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, ou que faz muito tempo que não vem, fiquem em pé para a gente conhecer vocês. Eu queria que uma salva de palmas para esse pessoal, para os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos aqui. Para nós é uma alegria muito grande mesmo vocês estarem aqui com a gente. Que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam abraçados e acolhidos. Amém? Gente, agora a gente vai ter 2 minutos para a gente conversar um pouco, combinar o que vai fazer depois do culto, talvez combinar o que vai fazer no ano novo. Conversa aí, bate um papo, conhece a pessoa que está do seu lado. Esse é o momento também para você ir falar com o visitante, chamar ele para a cela. E é isso aí, os visitantes podem se sentar. Às 17 horas e às 19h30 a gente vai ter o nosso musical aqui da nossa igreja. Eu já chamei o pessoal do meu serviço, porque realmente é muito bom, sério. Parece às vezes que você pode, sei lá, ver assim, falar assim, será que vai ser legal e tal, será que vale a pena eu ir? Vale muito a pena. Se você não veio, realmente é um negócio, é um show assim. Além, claro, é pra glória de Deus e tudo isso, mas a parte técnica é muito boa. Então assim, é um bom momento para você trazer algum amigo seu, algum colega de serviço que ainda não conhece a igreja. Às vezes um cara que gosta de música, de teatro, de dança, ele vai gostar muito. E vão ser 2 sessões, né? Uma às 17 horas e outra às 19h30. E no dia 26 de dezembro, às 19h30, nós vamos ter uma outra sessão que vai ser especialmente para não crente. Daí, essa sessão seria muito interessante vocês chamarem algum amigo, algum visitante, para que ele pudesse vir e para que ele pudesse conhecer realmente esse trabalho fenomenal que a gente faz na nossa igreja e principalmente conhecer o amor de Jesus que nos alcançou. Sobre o dia 26, o pastor Justo tem um recado pra gente que vai passar aí no vídeo. Fiquem atentos. Meus amados irmãos, os nossos natais são maravilhosos, nosso musical sensacional, e além de termos isso para nós, igreja, no dia 26 faremos um esforço intencional para os nossos amigos que não conhecem Jesus. Tema: Celebrando Cristo com nossos amigos. A sua entrada está condicionada a trazer um amigo, 2 amigos que não conhecem Jesus.
Faça isso, porque nós amamos Deus, amamos pessoas, precisamos apresentar Jesus para elas, para as pessoas que não o conhecem. Será na quarta-feira, dia 26, venha e traga o seu convidado. Celebre Jesus com ele. Mais uma vez, gente, não percam que vai ser uma oportunidade muito boa. Realmente, quem vier, quem você trouxer, você não vai se arrepender. A pessoa realmente vai ficar impressionada com o espetáculo que a gente vai ter aqui. Agora é o momento das ofertas, dos dízimos, e eu queria convidar vocês a ficar de pé para a gente orar mais uma vez. Esse é um momento muito importante, porque assim como vocês veem, a nossa igreja ela tem uma estrutura, ela tem várias coisas que a gente recebe, que a gente é proporcionado, e isso não se mantém sozinho. Então, a gente como um corpo precisa cooperar para que isso continue funcionando. Então, sintam-se privilegiados em poder estar ofertando, em poder estar dizimando, porque a gente não está dizimando para a instituição Primeira Igreja Batista, a gente está dizimando, está ofertando, o nosso dinheiro está indo para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja expandido. Então isso é muito mais sério do que simplesmente esse prédio, do que o nosso ar-condicionado. Isso é válido também, mas a nossa oferta vai para a África, vai para o norte do nosso país, vai para que o reino de Deus seja expandido. Então, mais uma vez, isso é uma oportunidade para a gente fazer parte disso. Então, eu vou orar e depois a gente pode ofertar. Senhor Deus, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, Deus, não apenas o dízimo, não apenas 10%, Deus, mas tudo que nós temos é do Senhor, toda a nossa vida, todos os nossos dias são totalmente entregues ao Senhor, Deus, e nós queremos te agradecer, Deus, porque nós temos o privilégio de fazer parte da sua obra, Deus, de saber que o seu reino, Deus, tem sido levado a lugares tão distantes, graças ao nosso recurso, graças àquilo que a gente tem ofertado na sua casa, Deus. Então que a gente dê, Deus, mas que a gente dê com alegria, Deus, sabendo que aquilo que a gente faz é muito maior do que aquilo que a gente vê, Deus. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.
sua cabeça. Coloque suas preocupações diante de Deus. Coloque os seus problemas diante desse Deus que nós estamos adorando, desse Deus que tem todo o poder. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem desconectado da presença dEle nesse momento. Vá conectando o seu coração à presença de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 21 diz: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você passou, eu não sei aquilo que tem afligido o seu coração, mas seja justo, ouça. A sua oração, ela pode muito em seus efeitos. Aquilo que você pedir e colocar diante de Deus, e Ele ouvirá. Então nesse momento, muito mais do que ouvir a minha oração, comece a erguer a sua voz e colocar diante de Deus aquilo que te aflige, aquilo que te desconecta, aquilo que tem te afastado da presença de Deus, aquilo que tem trazido ansiedade ao seu coração. Coloque diante do nosso Rei, do menino que nasceu, do Filho que foi nos dado. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós estamos aqui em completa rendição e adoração ao teu nome. Deus, tantas coisas nos afligem, tantas coisas têm nos tirado a paz, mas Deus, nós sabemos que Tu és o príncipe da paz. Tu veio para tomar o nosso coração e atender a nossa oração. Tu revelaste a nós que nós somos filhos amados, que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Então Deus, em nome de Jesus, ouve as nossas orações, ouve os nossos pedidos, colocamos diante de Ti nossos problemas, aquilo que tem nos afastado de Ti, nos afligido. Ouve, ó Deus, ouve a nossa oração, mas acima de tudo, aquilo que queremos nessa noite é sentir a Tua presença, pois sabemos que quando sentirmos o Teu toque, nada mais vai importar, nada mais vai nos afligir, e a paz que excede todo entendimento virá sobre o nosso coração. Então Deus, em nome de Jesus, enche esse lugar da Tua presença, enche com a Tua glória, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor e recebe a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos, Deus. Amém, amém, vem sobre nós, Jesus. Senhor, Tu és Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu Aleluia, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, dizendo que o Senhor é santo. Nós unimos as nossas vozes e a nossa adoração àquela adoração que o Senhor recebe desde a eternidade e que ecoa por todo o universo, naquela visão de Isaías.
o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e a orla do seu templo, do seu manto enche todo o tempo. Nós queremos, ó Deus, adorar ao Senhor, colocando o nosso coração pronto para te ouvir. A nossa adoração agora, o nosso ato é a disposição em receber, ó Deus, a tua palavra como um alimento para as nossas almas. Oramos, ó Deus, consagrando a ti esse tempo, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem ministrado e dizendo: Senhor, nós queremos que o caminho esteja aberto para o Senhor. Queremos que o Senhor, o Rei da Glória, entre neste lugar, ó Deus, e faça daqui o teu lugar de habitação. Oramos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Agradecer o pessoal da banda, sensacional. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês estão cada dia melhor. Coisa linda. Assim também, todos os voluntários, o pessoal que tem ajudado, né, nas mediações. É muito gostoso para mim olhar e ver pessoas servindo ao Senhor Jesus, colocando seus dons e talentos à disposição dele, porque esse momento, o momento onde a igreja se reúne para adorar, é um momento onde nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição de Deus, porque Deus nos deu os nossos dons não para nós, mas Deus deu os nossos dons para a igreja. Então é muito legal ver o pessoal servindo, e aí com todo o coração. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Yuri, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, e eu gostaria de refletir com vocês. Essa semana foi uma semana muito interessante, porque enquanto eu orava e discernia assim, aquilo que estava no coração de Deus para essa noite, havia uma palavra que já estava queimando há um tempo, e eu então estava refletindo sobre ela, escrevendo sobre ela, mas eu comecei a sentir uma inclinação para que a gente falasse sobre outra coisa, e tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo, por duas razões. Uma é o Natal, e outra são alguns acontecimentos aí. O tema da nossa mensagem hoje é João de Deus e o Deus de João. João de Deus e o Deus de João. Bom, quando eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, nós morávamos em São Paulo, e nós morávamos num condomínio de vários predinhos assim. E eu me lembro de um dia chegar na janela, eu estava em casa, e eu olhei lá para fora no estacionamento, e eu vi um amigo meu, e ele estava apanhando de outros meninos, que eram até um pouco maiores do que ele, e eles estavam pegando no pé dele e brigando, e eu nunca fui assim de briga, né? Inclusive era a minha irmã que me defendia. Quando os meninos queriam brigar comigo, era ela que corria atrás deles para que eles não me batessem. Eu não me defendia muito, mas quando eu via alguém batendo no amigo meu, aí eu ficava assim, né? Tem que ajudar meu amigo. E aí eu desci correndo atrás desses meninos, e eles saíram correndo, e eles entraram em um dos predinhos assim, e os predinhos tinham uma porta de vidro, a porta estava aberta, né? E eles entraram, eu só vi que eles entraram assim, fizeram a curva e entraram dentro do prédio, e eu fui atrás. Na hora que eu fiz a curva para entrar também no prédio, eles estavam escondidos, e eles fecharam a porta de vidro com tudo, bem na hora que eu estava entrando. E aí eu atravessei a porta de vidro. Não atravessei literalmente, porque eu fiquei enganchado no vidro, né? E eu me feri assim seriamente. Eu me lembro de quebrar assim um pouco o vidro com essa mão, e que essa minha mão estava presa, e saí assim meio, o que aconteceu, né? Aí na hora saiu uma mulher na janela, que ela ouviu o barulho de vidro quebrando, e falou: são essas crianças aí do condomínio, já quebraram outra porta de vidro, ou quebraram a janela de alguém. E aí ela saiu já para liberar aquela palavra de encorajamento, né? Seu filho... E aí eu lembro que ela olhou para mim assim, e entrou de novo para a janela assim. Aí eu falei: o que aconteceu? Aí na hora que eu olhei para mim, eu escutei alguém gritando: olha a perna dele. E aí eu olhei e tinha um corte grande na minha perna esquerda, e um corte grande na minha mão, e um outro corte na outra perna, e aí eu vi que eu estava sangrando muito. Aí eu sentei assim no chão, e aí que começa a história do que eu quero falar aqui. Tinha um morador daquele prédio,
E ele era um chileno. Eu não conhecia, assim, aquela unidade, aquele prédio não era o prédio em que eu morava, então eu não conhecia aquele cara. Mas eu me lembro de um cara, assim, grande, ele tinha um cabelo, assim, caracolado, assim, um pouco comprido, ele era chileno. E ele veio, assim, e ele me pegou no colo, e me tirou, assim, do lugar onde eu estava. E sabe quando você fica, assim, olhando, falei, quem que é essa pessoa? Um super-herói, né? Ele me pegou no colo, e aí eu lembro que ele rasgou a camiseta dele para fazer um torniquete na minha perna. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, esse cara é demais, né? E eu lembro que a minha irmã vinha logo depois e a minha mãe tinha falado para ela me procurar para que eu voltasse para casa para jantar. Aí ela perguntou para as crianças, cadê o Yuri? Aí os amigos falaram assim, o Yuri morreu, tá? Que criança vê o outro sangrando, assim, deitado no chão, morreu. Aí o Yuri morreu, ela, que morreu? Tá lá. Aí ela chegou, e ela disse que na hora que ela chegou perto da escadinha, assim, da passarela onde eu estava, tinha muito sangue. Aí ela falou, meu Deus, ele morreu mesmo. E aí ela chegou lá e esse chileno, esse rapaz, estava me carregando no colo. Eu me lembro depois de um tempo que apareceu um filme na televisão chamado Rambo. E quando eu vi a primeira cena que eu vi do filme Rambo, que era aquele cara também com o cabelo enrolado, assim, com aquela faixa na cabeça, e ele estava dando ponto no próprio braço, assim, que ele tinha tomado um corte, aí ele dá um ponto, assim, sem anestesia, sem nada. Eu falei assim, esse cara mora aqui no prédio. Esse cara mora aqui no prédio, que quando eu me machuquei, ele me pegou no colo, ele que me ajudou. Para mim, aquele cara era o Rambo, né? E ele virou, assim, o meu herói. E a gente tem esse negócio dos heróis. Pessoas que realizam, assim, grandes feitos, grandes coisas, elas são admiradas, né? Elas atraem as pessoas, elas ficam famosas por causa daquilo que elas fazem, né? Seja no campo profissional, religioso, no esporte, ou nos estudos, qualquer pessoa que realiza grandes feitos, ela se torna um ícone e passa a ser admirada pelas pessoas. Então, eu admirava aquele rapaz por causa da coragem dele e porque ele me ajudou no momento em que eu precisava. Ele virou um ícone para mim. E sempre que eu vejo o filme do Rambo, eu me lembro de quando eu tinha 6 anos de idade e um cara rasgou a própria camiseta para fazer um torniquete para mim. Foi legal, esse cara virou meu herói. E a gente tem disso, né, dessas grandes personalidades. A gente fala assim, quem que é o maior jogador de todos os tempos? É até complicado a gente falar de todos os tempos, porque os tempos ainda não acabaram, né? Então pode surgir alguém que seja melhor em um outro tempo. Mas quem é o melhor jogador de basquete de todos os tempos? Quem foi o maior teólogo de todos os tempos? O maior missionário de todos os tempos? O maior advogado de todos os tempos? O maior, não é? A gente faz essas coisas porque uma vez que as pessoas elas se destacam naquilo que elas fazem, elas entram em evidência e as pessoas passam a admirá-las. E isso é tanto muito bom, quanto pode ser muito ruim. Como tudo que Deus criou é bom, e como tudo que o pecado afetou pode ser ruim. E aconteceu recentemente, aqui no Brasil, que algumas mulheres começaram a denunciar um líder religioso importante do Brasil. Um líder importante no Brasil e no mundo, porque celebridades de fora do país, como a Oprah Winfrey e várias outras pessoas, vinham até o Brasil para se tratarem com esse médium lá de Goiânia, chamado João de Deus. O nome dele é João de Deus, né, não é apelido. E ele, então, realiza o ofício dele, né, com curas espirituais e tal, e consultas espíritas, e há muito tempo, e ele já atendeu milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Por ele ser uma pessoa que se destacou naquilo que fazia e ajudou algumas pessoas, ele também se tornou esse herói para muita gente. E aí, então, as pessoas olhavam para ele, buscavam atendimento quando elas precisavam, quando elas estavam doentes, elas corriam para ele porque achavam que ele iria resolver o problema. Só que isso foi se tornando um grande problema, porque muitas pessoas, muitas mulheres começaram a ser abusadas sexualmente por aquele homem. E como acontece em 99% dos casos de abuso sexual, a pessoa que é abusada se sente culpada, se sente envergonhada, e muitas vezes não vem à tona porque tem medo de se expor e tal, ou fica muito confusa sobre o que aconteceu. Mas graças a Deus as denúncias começaram, e quando elas começaram, elas não pararam mais.
né? Começaram muitas denúncias sobre esse homem e continua, cada hora que você abre o jornal, você vê que agora são mais de 300 mulheres, tanto crianças, adolescentes, como mulheres mais velhas, senhoras, todas dizendo a mesma coisa, todas relatando esses abusos. E o mundo ficou olhando essa situação com muita surpresa, porque ninguém esperava isso daquele que era o herói de tanta gente. Aquele cara que estava em posição de evidência, porque aquela evidência se tornou um problema para grandes pessoas, porque ele era um cara muito poderoso, inclusive até da própria família dele, filhas, né, a ex-esposa, se eu não me engano, elas falavam, olha, é muito difícil denunciá-lo, porque ele é uma pessoa tão famosa, que quando a gente tenta falar alguma coisa, a gente já recebe reprimenda, a gente já recebe ameaça, e isso tem acontecido. E isso também levantou um grande número de pessoas que questionam o poder que os líderes religiosos detêm. Na verdade, nós vemos artistas abusadores, nós vemos todo tipo de gente que faz todo tipo de trabalho que é envolvido nisso, mas quando nós vemos líderes espirituais, ou pessoas que se auto-intitulam líderes religiosos, isso fica pesado ainda no nosso coração, mais ainda, porque essas pessoas estão usando o nome de Deus para cometerem esse tipo de violência. E Jesus nos alertou sobre isso. Lá em, você não precisa abrir, mas lá em Mateus 24, versículo 4 e 5, diz assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus estava falando da sua segunda vinda, de um tempo como o nosso tempo de agora, onde as pessoas estão em busca de salvação, né? Um tempo de muita crise, um tempo de muita dúvida. E Jesus disse, nesse tempo, muitas pessoas chegarão e dirão, eu sou o Cristo. Cuidado, não se enganem porque eles são impostores. Quando a gente lê esse texto, algumas pessoas falam assim, puxa vida, mas esse João, embora diga que ele é de Deus, ele não falava que ele era Jesus. Mas Jesus não está dizendo aqui que as pessoas iam chegar e dizer assim, eu sou Jesus Cristo que morreu na cruz e eu voltei. Não é isso. Jesus está dizendo, a palavra Cristo, Jesus Cristo não é um nome composto. O nome de Jesus é só Jesus. A palavra Cristo não é nome. A palavra Cristo é um título. Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido. Né? A palavra Messias em hebraico quer dizer ungido, e a mesma palavra, Messias e Cristo é a mesma coisa, só em duas línguas diferentes. Messias é em hebraico, Cristo é em grego. E o que Jesus estava dizendo era o seguinte, que nos últimos dias, muita gente ia aparecer dizendo, eu sou ungido de Deus, eu sou especial, Deus me deu algo. E Jesus fala assim, olha, cuidado com esses caras. Cuidado quando eles disserem que eles têm uma unção especial, que eles são alguma coisa, porque eles fazendo isso, desviarão a muitas pessoas. Eles com esse discurso de que eu sou ungido, que eu sou especial, que eu sou espiritual, que eu ouço Deus, que Deus me usa para isso. Essas pessoas que dizem eu sou o Cristo, elas enganarão muitas pessoas, e nós estamos vendo um caso clássico de uma pessoa que se dizia, eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu tenho algo especial, eu tenho um dom de Deus, só que esse dom de Deus que ele alegava ter, serviu para que mulheres fossem abusadas, pessoas fossem violentadas. Então, essa escritura de Mateus se cumpriu aqui no Brasil, se cumpriu na nossa época, é exatamente isso, a profecia de Jesus se cumpriu nessa situação. Obviamente, não é só esse caso. Nós temos, por exemplo, casos que ficaram famosos, viraram filme, né? Ganhou até Oscar, o filme do Spotlight, que trata da investigação que foi feita lá nos Estados Unidos, em Boston, sobre a questão de padres que eram pedófilos, padres da Igreja Católica. Da mesma forma, na igreja evangélica, tanto brasileira quanto em outros lugares do mundo, já foram descobertos, né, pastores, líderes religiosos dentro do evangelicalismo que faziam a mesma coisa. Isso não é propriedade da religião ou de alguma religião. Isso acontece quando pessoas que dizem que são o Cristo são exaltadas pelas pessoas, elas recebem esse poder sobrenatural sobre a vida das pessoas, as pessoas ficam cegas e elas acabam sendo enganadas. E isso aconteceu, João de Deus, aqui do Brasil, virou um herói, mas infelizmente, né, nós temos visto que isso não passava de uma máscara. Na década de 60, 70 mais ou menos, de 60, 70,
Teve um grande líder nos Estados Unidos chamado Jim Jones. Se você não conhece, você pode entrar depois no YouTube, tem um documentário lá de 1 hora mais ou menos, que conta toda a história, e é uma história que assim, você olha e você fala, cara, parece um filme, mas foi real. Aconteceu. Né? Um líder se levantou nos Estados Unidos e ele dizia, eu sou o Cristo. Eu sou um cara especial, olhem para mim, ouçam o que eu tenho para falar, eu sou o cara que vou fazer a diferença, eu que vou causar mudança, vocês têm que me ouvir, vocês têm que me obedecer à risca, tudo que eu falar vocês têm que fazer. E só que esse cara era um cara que causava tanta empatia nas pessoas, ele tinha um poder de comunicação muito grande e ele comunicava os sonhos que ele tinha de uma maneira tão apaixonada que as pessoas começaram a ouvir e começaram a ser ludibriadas por ele. O que aconteceu? Essa igreja dele começou a crescer. E ele falava, ele tinha uma mensagem bem igualitária, né? Algumas pessoas acreditavam que era um tipo de vertente socialista do cristianismo, era um negócio assim que era um escândalo para o mundo da época, mas as pessoas iam chegando dos 4 cantos do planeta, e elas queriam ficar na igreja, elas davam tudo, elas vendiam tudo que elas tinham, e elas queriam lá morar dentro da igreja, e aí essa comunidade foi se estabelecendo, as pessoas, né, começaram a comprar uma terra, e aí começaram a cultivar essa terra, e começaram a morar todo mundo junto, e essa comunidade foi crescendo para milhares e milhares de pessoas, não são centenas, são milhares e milhares. Quando ele começou a ser investigado por algumas falcatruas que fazia, ele declarou que aquilo era, na verdade, uma perseguição religiosa do diabo e tal, né? E começaram a aparecer algumas denúncias desse tipo, e ele começou a dizer, não, tudo isso é mentira, e ele convenceu a igreja de que, na verdade, ele estava sendo perseguido e que eles tinham que ir embora dali, porque as pessoas nos Estados Unidos queriam acabar com aquela igreja deles. Aí as pessoas acreditaram nisso. E elas deixaram tudo, entraram dentro de um avião e vieram aqui para a América do Sul, Equador, se eu não me engano. E eles estavam ali no Equador e eles compraram uma grande fazenda e a igreja deles estava então aqui na América do Sul. Tem tudo isso lá no documentário se você quiser ver depois. E era uma coisa muito curiosa, né? Alguns setores da imprensa, alguns setores da sociedade admiravam aquilo que estava acontecendo, porque as pessoas viviam da terra, parecia que era um clima de muito júbilo, de muita alegria e tal, só que na verdade aquilo começou a virar uma seita, de muita opressão, muita mesmo, né? As pessoas eram vigiadas, controladas. Aí, eu me lembro, uma parte do documentário conta que alguns jornalistas dos Estados Unidos foram até esse lugar para fazer uma matéria. E quando os jornalistas entrevistavam as pessoas, estava todo mundo feliz, sorrindo, cantando, levantando as mãos para Jesus. E era a comunidade perfeita, parecia céu na terra. E aí o jornalista conta que quando eles entraram no avião para ir embora, uma pessoa chegou e deu um bilhetinho para ela, assim, escondido. Aí ela pegou, quando estava no avião, ela falou assim, por favor, nos ajudem, nós estamos presos aqui. E aí começaram as investigações, e eles foram descobrindo que, na verdade, aquilo era tudo uma fachada, era muita opressão, as pessoas não tinham liberdade de sair dali, as pessoas eram abusadas, eram violentadas, de todas as formas que você puder imaginar. E quando o Jim Jones, aquele líder, percebeu que ele estava perdendo o controle da situação, ele convenceu as pessoas que havia chegado a hora de que todos fossem para o céu juntos, que Jesus estava voltando. Então, eles fizeram, né, muitos e muitos litros do suco Tang, né, tipo um Tang, que chama Kool-Aid, né, e eles colocaram veneno, e falaram assim, todo mundo vai tomar isso aqui, então todo mundo, nós como família, como, né, comunidade, todos nós vamos para o céu, e nós vamos juntos, nós não vamos deixar o inimigo nos quebrar, então nós vamos todos juntos. E aí todo mundo tomou aquele veneno, e foi um genocídio, foi um negócio assim, terrível. Homens, mulheres, crianças. Tem relatos de sobreviventes de lá, que falavam que os pais davam para os seus filhinhos, crianças pequenas como a Clara, os pais dando veneno aos próprios filhos, e aí as pessoas iam caindo, estribuchando e morrendo. E quando começou a acontecer esse negócio do João de Deus, eu falei assim, meu Deus, cara, como as palavras de Jesus, elas são importantes. Mas, da mesma forma que nós falamos, que nós temos os nossos heróis, as pessoas que nós achamos que são os melhores de todos os tempos, Jesus tinha um cara que ele falava, esse é o melhor de todos os tempos. Agora, para Jesus falar
que o cara era o melhor de todos os tempos, para Jesus ser fã incondicional do cara, é porque ele era muito bom. E o nome dele também era João, só que ele era de Deus de fato. E por que Jesus achava que ele era o melhor? Lá em em Lucas 7:28, Jesus diz assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Dentre todos os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Ele não estava falando de João, aquele que escreveu o Evangelho, o discípulo João. Ele estava falando de um outro João, que nós conhecemos como João o Batista. João o Batista era primo de Jesus. João Batista era um profeta. Ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. E eu não estou errando, é do Antigo mesmo. Você fala assim, pô, mas está no Novo. Mas o Novo Testamento começa com a morte e ressurreição de Jesus. Ali é o Novo Testamento. Então, como João Batista aparece antes da morte e ressurreição de Jesus, ele ainda está situado espiritualmente no ambiente do Antigo Testamento. Ele foi um profeta que se levantou para preparar o caminho de Jesus. E é por isso que Jesus diz que ele foi muito bom. Porque enquanto os outros heróis apontam para si, João apontava para Jesus. E toda vez que nós apontamos para Jesus, nós nos assemelhamos de João Batista, que foi o maior nascido de mulher entre todos os tempos. João Batista não foi um profeta que fez o sol parar, o sol não, a terra, né? João Batista não foi um cara que curava os enfermos, ou que a sombra dele curava, ou que expulsava muitos demônios, assim como os discípulos fizeram mais tarde. Aí você olha e fala assim, puxa, mas teve tantos outros profetas, tantos outros discípulos que fizeram mais coisas que João Batista, por que Jesus então não admira esses outros caras? Por que Jesus não fala que não houve nenhum outro nascido de mulher tão grande quanto Moisés? Apesar de, não é verdade? Moisés foi um cara muito grande, ou Abraão, ou Noé, ou Elias, ou Samuel, ou Davi. Por que Jesus colocou essa moral toda sobre João o Batista? Porque João Batista, tudo aquilo que ele falou sobre Jesus era verdade, e ele foi obediente até o fim. João Batista teve um ministério de 6 meses. Ele se preparou para o seu ministério, mas o seu ministério não era um ministério onde ele ia se tornar o super-herói. Era onde ele ia apontar para aquele que era realmente a solução dos problemas das pessoas. Esse é o maior ministério de todos. E é por isso que Jesus fala, esse cara foi o maior de todos. João o Batista, esse era o verdadeiro João de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos sobre João Batista é que ele foi filho de Isabel, que era prima de Maria. Então Jesus era primo, né, era da mesma família, era do mesmo contexto que João Batista. Ela engravidou do mesmo jeito que Maria, do mesmo jeito não, né? Porque Maria engravidou enquanto ela ainda era virgem. Isabel engravidou quando já era idosa e não esperava mais ter filhos. Mas Deus concedeu que ela engravidasse. E Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz que João Batista crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Presta atenção, ele crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Quando Jesus diz que a vida de um cara desse é uma vida que inspira, ele é o herói, um dos heróis de Jesus, eu quero prestar atenção em tudo aquilo que ele fez. E a primeira coisa que aparece para mim de João Batista é que ele se fortalecia no espírito vivendo no deserto até que fosse apresentado a Israel publicamente. Mais tarde, lá em Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele surgiu, ele apareceu do nada, porque até então ele estava escondido. Poucas pessoas conheciam João Batista, e ele vivia no deserto. A primeira característica desse João de Deus é que ele é um filho do deserto, mas deserto aqui é um deserto literal, ele andava pelo deserto junto com provavelmente com algumas comunidades, né, que buscavam a Deus, que eram como se fossem monges modernos, né, os monásticos. Mas isso mostra para mim que João Batista, ele teve um tempo de secreto antes de ter um tempo de exposição. E se você pede para que Deus use você, para que você seja uma grande pessoa, você seja uma pessoa relevante, uma pessoa que aparece para os outros, uma pessoa que conquista muitas coisas em Deus, saiba você que você também será o herói de alguém.
Algumas pessoas vão olhar para o Martin e vão falar assim, cara, eu quero ser que nem o Martin. E Deus, eu não tenho dúvida que Deus quer levantar os seus filhos e colocá-los em posições de honra, em lugares estratégicos, para que o mundo olhe para eles e seja abençoado por eles. Mas o que você precisa entender é aquilo que João Batista entendeu, que antes dele ser levantado, ele precisava ser provado no deserto, no anonimato. Deserto não é tempo difícil. A gente fala de deserto, puxa, estou passando por um deserto, como se fosse assim, um tempo de provação. Mas o deserto não é um tempo de provação. O deserto é um tempo de preparação. Para aqueles que realmente querem se preparar, o deserto é a melhor coisa. Antes de ser levantado diante das pessoas, nós precisamos ser rebaixados diante de Deus, para o nosso próprio bem. Porque se Deus nos exalta, nós podemos acabar caindo no mesmo erro de outras pessoas de achar, porque eu cheguei numa posição, porque eu ganhei certo tipo de autoridade, porque eu ganhei alguma notoriedade, então eu começo a dar as cartas, eu começo a achar que eu sei o que fazer, ou eu sei o que falar, ou eu sei como proceder. Sabe o que se chama isso? Exposição precoce. Isso se chama uma pessoa, isso é equivalente a uma pessoa que tem talento, mas ainda não foi trabalhado no seu caráter como deveria. E aí, quando chega a exposição antes da preparação, nós temos um herói caído. Nós temos um herói que derruba outras pessoas. Então, esse João, esse verdadeiro João de Deus, ele não foi levantado porque ele era talentoso. Ele não foi levantado porque a mensagem dele era agradável, e vocês vão ver que não era. A mensagem dele era dura pra caramba. Ele foi levantado porque ele foi prostrado em primeiro lugar diante de Deus. E eu, quando comecei a pesquisar e orar e deixar que Deus falasse isso comigo, Deus falou assim, Yuri, está faltando deserto para você. Não é dificuldade, está faltando mais preparação. Está faltando você se rebaixar diante da minha presença, você me ouvir, você sair do meio da multidão, você olhar para dentro do seu coração antes de olhar para o coração das pessoas. Você resolver algumas coisas que estão aí dentro, antes de você dar pitaco sobre como as pessoas devem resolver os problemas delas, ou o coração delas. Em nome de Jesus, se nós queremos que Deus levante a nossa vida e levante a nossa família, nos use nas nossas vocações, nos nossos trabalhos, nos coloque em lugares altos para abençoar pessoas, nós precisamos, assim como João Batista, sermos filhos do deserto, sermos pessoas que sabem andar com Deus, sabem ouvir Deus e estão em constante tratamento, que não ficam dizendo para Deus, porque a gente fala de Jesus, que esperou 30 anos para um ministério de 3, e falava assim, né, na verdade Davi, né, Davi foi ungido enquanto adolescente, esperou 30 anos para se tornar rei de Israel. Puxa, que tempo de espera, mas pelo menos ele reinou bastante tempo. E Jesus, que teve só 3 anos de ministério, né, foi preparado por 30 anos para exercer 3 anos de ministério. E João Batista, que foi preparado 30 anos para exercer 6 meses de ministério. Mas quando a gente passa pela escola do quebrantamento que passou Davi, que passou Jesus e que passou João Batista, os nossos 6 meses, 3 anos, equivalem à vida inteira de muita gente, porque nós fomos preparados no deserto, porque nós somos filhos do deserto. E é assim que João Batista era, ele era um filho do deserto, e ele pregava no deserto, porque ali onde nós vemos Deus é o lugar das nossas maiores experiências. Quem passa pelo deserto pode pregar no deserto. Agora, quem não passa no deserto não sabe falar da intimidade de Deus. Em segundo lugar, esse João de Deus pregava o arrependimento. Enquanto outros heróis que a nossa sociedade exalta apontam para si, João apontava para outra pessoa. E ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão. A ele vinha gente de toda Jerusalém, Judeia e região do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim surgiu João, Marcos 1,4, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O herói de Jesus pregava mudança, pregava arrependimento. Esse que foi o herói de Jesus, o João de Deus,
pregava que o homem precisa se reconciliar com Deus. Eu fico com muito temor quando eu converso com algumas pessoas e eu vejo isso, eu leio sobre as pessoas falando sobre a questão da relevância. E vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes, e eu quero deixar muito claro, nós temos que ser relevantes. Nós temos que ser relevantes, Deus nos fez para ser relevantes e nós seremos relevantes, amém? Mas o que é relevância? Quem é que marca o seu tempo? O que é relevância? João Batista foi o herói de Jesus pregando arrependimento. Porque você só pode ser relevante se você falar daquilo que está no coração de Deus e você ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Não tente ser relevante pelas suas próprias ações. Pô, vamos fazer tal coisa porque a gente vai ser relevante. Vamos montar um palco ali na praça e aí a gente vai ser relevante. A gente precisa fazer alguma coisa que a gente vá para o público. A gente sempre acha que a relevância é o lugar do público e não o deserto. Né? Mas, não, a gente tem que fazer isso porque é relevante. Olha, tal pessoa é relevante porque ela faz isso, isso, isso. E às vezes a igreja acha que ela vai ser relevante do mesmo jeito que outras pessoas são relevantes aí fora. Só que relevância no reino de Deus é a cruz de Jesus. É isso que transforma o mundo. Aí às vezes a igreja perde a sua relevância tentando ser relevante. A relevância da igreja é Cristo. A relevância da igreja é a cruz. Eu sou relevante quando eu prego a mensagem do evangelho e eu digo, arrependam-se, existe perdão para o seu pecado, porque é isso que distingue a igreja de todas as outras coisas aí fora. Então, nós fazemos eventos, nós fazemos muitas coisas, nós queremos nos expor, nós queremos que Deus nos levante, Deus nos coloque lá no tempo certo, depois de nós passarmos pelo deserto. Nós queremos sim, que assim como foi com João Batista, pessoas venham de todos os lugares para nos ouvirem, mas o que elas vão ouvir quando elas nos ouvirem? Qual é a mensagem que nós julgamos que as pessoas vão ouvir e vão falar assim, puxa, que legal. É uma mensagem de massagem de ego? Ou simplesmente dizer para as pessoas que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, que a vida é maravilhosa, que é tudo mil maravilhas? Não. A mensagem de arrependimento, ela precisa ser central na nossa experiência como igreja e na nossa experiência pessoal de ministério. A mensagem de arrependimento. A mensagem de arrependimento não é uma mensagem de culpa. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, vai falar de arrependimento. Por que vocês, sua raça de víboras? Ele fazia isso com aqueles que ele precisava. Mas a mensagem de arrependimento é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de graça. O mundo precisa de graça e o mundo precisa de esperança. Mas se eu me engano e eu tento ser relevante às custas da minha mensagem, eu perco a minha relevância e eu me torno um falso João de Deus. Alguém que corrompe aquilo que faz. Porque eu negociei o centro da mensagem. Então João de Deus, esse João de Deus, o João Batista de Deus, ele pregava arrependimento, essa era a mensagem central. João Batista era humilde, essa é uma outra característica desse João de Deus. Ele diz, vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Lá em João capítulo 3, versículo 30, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em Marcos 1,7 diz, e esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me a desamarrar as correias das suas sandálias, ou as sandálias dos seus pés. Quando homens são exaltados diante dos outros, muitos deles cedem ao orgulho e à soberba. E foi aquilo que a gente falou no início. A pessoa começa a achar que ela sabe, que ela pode, que ela isso, que ela aquilo. Aí ela quer ser mencionada. Ela quer ser aplaudida. Ela quer ser reconhecida. Ela acha que ela é a poderosa. Mas esse cara que foi o herói de Jesus, ele era justamente o contrário. Ele falava assim, não, existe alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Quem te conhece, ouve esse tipo de coisa da sua boca, esse tipo de temor a Deus, esse tipo de sujeição, de humildade, de falar assim, olha, eu estou te falando um negócio, eu estou aqui em cima dessa plataforma com o microfone na mão, mas não é sobre mim, não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu posso te ensinar. Eu estou aqui para te apresentar outro que é mais poderoso do que eu.
E foi Ele que mudou a minha história. Eu estou aqui para falar daquele que não sou eu. Eu não estou aqui para levantar o meu nome, para fazer a minha fama, para ficar famoso. Não, eu estou aqui para que Ele seja famoso. E aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele conhece o deserto, ele sabe o que é ficar no anonimato, por isso ele não precisa que o nome dele esteja passando de boca em boca. Ele não precisa ser o centro das atenções, e nós não precisamos ser o centro das atenções, mas nós queremos fazer de tudo para que Jesus seja o centro das atenções. E aqui nessa igreja, Jesus sempre vai ser o centro das atenções, e na minha vida, Jesus sempre vai ser o centro, na minha história, naquilo que eu faço, com quem eu falo. Eu quero sempre que fique muito claro as minhas falhas, as minhas limitações, mas o quanto eu amo e o quanto eu sirvo aquele que é mais poderoso do que eu, para que as pessoas tenham essa referência nele e não em mim, amém? Ele era humilde, João Batista era humilde. E em último lugar, uma característica tão maravilhosa de João Batista, ele abre caminho para Jesus. O João de Deus, esse João Batista, ele abre caminho para Jesus. Em Mateus 3, 1-5 diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. As pessoas eram atraídas a ele, mas o que ele falava quando elas eram atraídas? Ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. O próprio Jesus disse, ele veio preparar o caminho. Lá em Lucas 7, Jesus diz, este é aquele a respeito de quem está escrito, eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. As pessoas achavam que João Batista era o Messias, algumas pessoas, porque ele era muito incomum. João Batista, ele vivia no deserto, então ele se vestia como um errante no deserto, né? Com roupa de animais, e comia mel silvestre, e insetos como gafanhoto, então ele era meio esquisito, e as pessoas ouviam a mensagem dele, e viam que era uma mensagem de Deus, e elas começavam a perguntar, é você o Cristo? Nós estamos esperando um Messias, é você? E ele, como ele era muito humilde, ele falava, não, sou eu, Messias. Eu estou apenas preparando o caminho, abrindo o caminho para aquele que virá. E a mensagem de arrependimento de João Batista mudou uma geração, preparou o caminho para Jesus. João Batista não ressuscitou um morto, João Batista ressuscitou uma geração. E ele preparou o caminho para que quando Jesus viesse, ele fosse reconhecido pelos seus. Se existe um ministério que você deseja ter, que você deve desejar, este é o ministério de João Batista. Abrir caminho para Jesus. Eu e você somos chamados a preparar o caminho do Senhor. Não sou eu, mas eu vou abrir o caminho. Eu não vou pregar a mim mesmo, eu só vou abrir o caminho e deixar Jesus entrar. Eu vou conectar as pessoas com aquele que me salvou. Eu vou abrir caminho para Jesus. E essa é uma época em que todo mundo fala de Jesus e o nascimento de Jesus. Nós refletimos sobre o nosso ano, e eu fiquei falando, Senhor Jesus, o quanto nesse ano a minha vida foi semelhante à vida de João Batista, o quanto eu amei o deserto e o quanto eu conectei pessoas a Jesus, porque se eu quero um ministério, eu quero esse ministério, eu prefiro esse ministério que Jesus julgou ser o mais importante de todos, do que ser um popstar. Eu quero abrir o caminho para Jesus. Quem me encontrar, que fique mais perto do Senhor Jesus, vai ouvir sobre arrependimento. Quem se encontrar comigo, vai ouvir da alegria de Jesus. Aí eu abro o caminho e Jesus cura. Eu abro o caminho, Jesus salva. Eu abro o caminho, Jesus consola. É tão gostoso quando a gente conecta as pessoas a Jesus. Foi exatamente isso que João Batista fez. Ele não apontou para si, ele apontou para aquele que vinha. Ele preparou o caminho e ele deixou que as pessoas se encontrassem com ele. Quando os discípulos de João Batista conheceram Jesus, eles seguiam João Batista, mas João Batista apontou e falou assim, olha, sigam ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se conectem com ele. E aí os discípulos de João Batista saíram e foram seguir Jesus. Ele não ficou não ficou triste porque os discípulos dele abandonaram ele. Ele não ficou assim, agora andei com vocês todo esse tempo, vocês estavam me ouvindo agora, só porque apareceu outro, vocês vão seguir, vão me abandonar. Cara, é Jesus, vai, meu irmão. Seja obediente a Jesus, se conecta com Jesus, porque ele vai mudar a sua história. João Batista sabia. João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia exatamente o que Jesus podia fazer quando encontrava uma pessoa. Você sabe o que Jesus pode fazer quando encontrar a pessoa que trabalha com você?
Você sabe o que Jesus pode fazer quando ele encontrar alguém lá na sua família? Aquele seu amigo que ainda não conhece a Jesus? Você sabe que quando aquela pessoa encontrar a Jesus, ela vai passar da morte para a vida, e o Cordeiro de Deus vai tirar pecado do coração dela, e vai dar uma nova vida, vai dar nova esperança, nova alegria, uma nova família, um novo propósito, um novo destino. Você realmente sabe disso? Porque se você souber disso, você vai falar: Senhor Jesus, me usa como João Batista, eu quero abrir caminho para o Senhor, e aí o Senhor vai passar, e o Senhor vai encontrar as pessoas. Esse é o maior ministério que alguém pode ter, essa é a maior ação que alguém pode fazer para Jesus, preparar o caminho. Preparar o caminho. Talvez você fale assim: poxa, mas eu não sei pregar. Você não precisa saber pregar, só prepara o caminho. Puxa, mas eu não, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para a pessoa? Eu não sei assim me comunicar, eu não sei, eu não conheço tanto assim a Bíblia para falar. Meu irmão, em nome de Jesus, prepara o caminho. Como que você prepara o caminho? Fala da experiência que Jesus teve com você, de como a sua vida foi transformada. Fala do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do seu coração e te deu alegria. Prepara o caminho, deixa que Deus faça todo o resto. Puxa vida, cara, eu estou triste, estou em depressão. Prepara o caminho. Poxa, mas eu vou orar pela pessoa, e aí o que eu vou fazer? E o que ela vai sentir? E se ela não for curada? E se nada acontecer? Cara, isso não é problema seu. Prepara o caminho. Posso orar por você? Em nome de Jesus. Ora, põe as mãos. Sabe que tem alguém doente, sabe que tem alguém triste, vai, visita, oferece carinho, oferece uma palavra de renovo, de esperança. Prepara o caminho. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor dê a nós esse ministério de João Batista. E esse ministério de João Batista é um ministério que, apesar de haver exposição, ela é a exposição que glorifica a Deus. Algumas pessoas acham que até a igreja não deve ter exposição alguma, né? Que a igreja não deve estar nos lugares. Eu não acho isso. Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas que conhecem o deserto, para que quando elas sejam levantadas, elas apontem para Jesus, e elas não sejam confundidas com esses pseudo-líderes, com esses pseudo-joões de Deus, ou com esses pastores, ou com esses outros líderes, ou com essas outras pessoas que enganam e oprimem e violentam as pessoas. Os verdadeiros Pedros de Deus, Vinícius de Deus, a verdadeira Carol de Deus, o verdadeiro Yuri de Deus é essa pessoa que ama o deserto, que ouve Deus, que prega arrependimento, que abre caminho para Jesus. Eu, orando sobre essa palavra, pedi para que no ano de 2019 nós tenhamos coragem e discernimento e sabedoria para que a gente abra o caminho para Jesus na nossa cidade, amém? Eu me lembro quando no Dia Internacional da Mulher, a gente foi na praça e entregamos rosas, vocês lembram? A gente comprou 250 rosas e ficamos lá na praça, entregando rosa para as mulheres, dizendo: olha, você é muito especial, feliz Dia da Mulher, a gente ama você e tal. E eu me lembro de uma senhora que encontrei assim na esquina, eu acho que o Leandro estava comigo, e aí nós abordamos, eu falei: posso falar com a senhora um segundinho? Aí ela: sim. Aí eu falei assim: a gente quer dar essa rosa para você. Ela falou: mas quanto custa? Aí eu falei: não, a gente quer dar para você, é de graça. Ela: obrigado. Aí eu falei assim: só quero dizer mais uma coisa, a gente está aqui porque você é muito especial, não é só porque é Dia Internacional da Mulher, mas a gente quer dizer que Deus valoriza você, Deus vê a senhora é linda para Deus, Deus te ama muito, Deus quer entrar na sua vida, no teu coração e mudar a sua história. Essa mulher aqui na esquina da Afonso Pena com a 13, essa mulher começou a chorar. E ela falou assim: vocês não imaginam o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não imaginam o que isso significa para mim. Ontem à noite foi uma das piores noites da minha vida, eu estava pensando em me matar. Meu marido saiu de casa, falou um monte de coisa para mim, e tudo aquilo que vocês estão me dizendo é o exato oposto daquilo que eu ouvi ontem à noite. E eu precisava saber disso, eu precisava saber que eu era amada, eu precisava saber que Deus me valorizava. E ela chorou e abraçou a gente falou: a gente pode orar por você? Aí nós oramos por ela, e foi maravilhoso, foi um tempo onde nós abrimos caminho para Jesus, nós preparamos o caminho. Nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos a nossa placa de igreja, não exaltamos a nós mesmos, a gente simplesmente disse: existe alguém que te ama e que quer mudar a sua vida.
Existe alguém que te ama e quer te curar, e não é um salafrário, não é um líder de uma igreja, não é um líder de uma religião, não é um ser humano, é o próprio Deus. Nós estamos aqui não é para apontar para nós não somos os perfeitos, nós estamos aqui para apontar para Ele. A nossa vida, o nosso ministério é apontar para Jesus, é fazê-lo conhecido, é conhecê-lo e torná-lo conhecido, amém? Quero que você feche seus olhos, e nós vamos orar, e vamos pedir para que nós sejamos como João Batista. Esse é um chamado intenso, e é um chamado muito difícil também. Outras pessoas fizeram isso que o João Batista fez. João Batista, depois de pregar 6 meses, foi tão duro, foi tão obediente a Deus, que isso custou sua própria vida. Depois de 6 meses, ele foi decapitado e a sua cabeça foi levada numa bandeja. Porque quando nós dizemos assim, nós queremos abrir caminho para Jesus, nós não estamos falando só de momentos afetuosos onde tudo dá certo. Nós estamos falando, eu quero dar minha vida para que Jesus seja conhecido, ainda que a minha cabeça seja colocada numa bandeja, ainda que isso seja sofrimento para mim e me doa. Eu quero fazer com que a minha vida seja um outdoor, um megafone da graça de Deus. Eu quero ser alguém conhecido por ser alguém que prega o arrependimento a todas as pessoas e dá a sua última gota de sangue e suor para que as pessoas saibam que Deus os perdoa. Ainda que eu sofra por isso, ainda que eu seja marginalizado por isso, ainda que não me entendam por isso, o melhor ministério, a melhor unção é essa, de abrir caminho para Jesus, de preparar o caminho para o Salvador. Eu quero que nós oremos juntos agora sobre a nossa vida e sobre esse chamado que está sobre cada um de nós. Deus chamou você para ser um João Batista. Deus chamou você para colocar a sua cabeça a prêmio, para obedecer a Deus, conectando pessoas a Ele, sendo realmente alguém que exala o perfeito e o maravilhoso aroma de Cristo Jesus e conduz pessoas à salvação. Nós teremos, no dia 26, a gente vai ter aqui uma cantata especialmente feita para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Prepara o caminho, convida alguém, chama alguém e fala, posso te convidar para uma cantata lá na minha igreja, vai ser legal, é um musical de Natal, quero que você seja meu convidado. Prepara o caminho para Jesus, prepara o caminho, deixa que Jesus vai entrar, não se preocupa com o que vai acontecer, não se preocupa se a pessoa vai dizer sim, se a pessoa vai dizer não. Prepara o caminho para Jesus, prepara o caminho para Jesus, seja alguém que Deus pode usar como instrumento para manifestar o seu perdão e o seu amor. Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, por essa noite, pedindo a Deus que o Senhor nos faça como verdadeiros discípulos do Senhor, assim como João Batista foi fiel a Ti, às últimas consequências, preparando o caminho para Ti, conectando pessoas a Jesus, pregando arrependimento. Assim também nós queremos ser como igreja. Não queremos prostituir a nossa mensagem sob o pretexto de relevância. Não queremos deixar os fundamentos do Evangelho por causa da projeção humana. Não queremos tentar aparecer para as pessoas e desaparecermos da Tua presença. Não queremos subir aqui e tentar aparecer para as outras pessoas que estão nos olhando, quando o Senhor não nos vê no secreto há muito tempo. Muitas vezes Deus olha para nós e fala assim, cara, que bonito você falando assim, só queria que você falasse comigo antes, queria que você falasse comigo assim, o tanto que você fala com as pessoas, queria que você ministrasse ao meu coração o tanto que você tenta ministrar aos outros, queria que você gerasse na minha presença aquilo que você tenta gerar em público. Não, Senhor, nós queremos ser aquelas pessoas que ouvem o Senhor, que caminham no deserto e que pelo Senhor são expostas no momento certo, e aí o Senhor atrai todas as pessoas ao nosso redor, mas nós apontamos para Jesus, dizemos, não importa que a multidão venha me seguir, não importa o tanto de gente que eu pastoreio, eu não vou me prostituir, não prostituir a minha mensagem, eu continuo pregando a salvação em Jesus, porque a salvação de Jesus é o poder para a transformação de todo aquele que nele crê. Eu continuarei dizendo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque é isso que tira o pecado do mundo.
É isso que resolve a vida das pessoas. A cura espiritual que as pessoas buscavam em João de Deus está em Cristo. A salvação que as pessoas procuram no dinheiro está em Cristo. O amor que as pessoas procuram numa relação romântica está em Deus. E nós queremos ser, Deus, essas pessoas que preparam o caminho para Jesus. Queremos preparar o teu caminho nessa cidade, Senhor. Queremos preparar por onde nós andarmos um caminho para que por onde nós pisarmos o teu Espírito nos acompanhe e a tua presença inunde todos os lugares. E onde nós tocarmos, onde nós abrirmos os nossos lábios, salvação comece a brotar. Onde nós tocarmos, as correntes comecem a se romper. Onde nós tocarmos, ó Deus, os demônios comecem a sair. Ó Deus, não por causa de nós mesmos ou do poder que está em nós por causa de nós, mas nós sabemos, ó Deus, que estamos cheios do teu Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, pregamos a salvação de Cristo Jesus. Essa é o grande sinal, é a grande evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo. Não são as línguas que fala, não são os milagres que realiza, mas é a ousadia para pregar o Evangelho. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Me mostre alguém que prega o arrependimento e que prepara o caminho para Jesus, e eu vou te mostrar alguém que está passando por um avivamento, alguém que está cheio do Espírito Santo. Me mostre alguém que ama Jesus mais que qualquer coisa, que não se envergonha da mensagem, e eu vou te mostrar alguém que está cheio do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Espírito Santo para anunciarmos a tua salvação, para prepararmos o caminho para o Senhor, para não sermos falsos heróis, falsos cristos, pessoas que enganam, uma igreja que engana. Em nome de Jesus, nós queremos apontar para o Senhor, queremos preparar o teu caminho, e que o Senhor, ó Deus, possa tocar a vida das pessoas através de nós, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar juntos. Nós queremos ser canais da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito,
Nós queremos entrar nas escolas e ver a Tua graça inundando as escolas. Nós queremos entrar nos hospitais e vermos a Tua graça inundando os hospitais. Nós queremos abrir caminho para o Senhor. Queremos ir à frente, preparando os lugares aonde o Senhor vai chegar. Queremos preparar profeticamente a nossa cidade para o derramar de um grande avivamento e de uma grande salvação operada entre a nossa cidade, entre as pessoas que nós conhecemos. Usa-nos, Senhor, usa-nos, a Deus, para preparar o caminho do Senhor. Dá-nos este coração, dá-nos este peso, dá-nos essa paixão, ó Deus, pela pregação da Tua palavra. E aí, Senhor, sim, nós seremos de fato a Tua igreja que anuncia para fora das quatro paredes a salvação que está em Cristo Jesus. Usa-nos, ó Deus, para nos fazer levantar e sair daqui e preparar o caminho do Senhor nos pontos de ônibus, preparar o caminho do Senhor nas praças, preparar o caminho do Senhor nas lanchonetes, preparar o caminho do Senhor nas salas de aula, preparar o caminho do Senhor ali na UCDB, na Unidep, na Federal. Senhor, preparar o caminho do Senhor nas escolas públicas, nos cursinhos. Ajuda-nos a preparar o caminho onde nós chegarmos. Que a Tua presença chegue conosco e que as pessoas Te conheçam e que o Teu nome seja exaltado e que a salvação seja efetivada e que o Teu Espírito alcance o perdido para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, agradecidos por aquilo que o Senhor comunicou a nós. Te agradecemos, ó Pai, Te louvamos em nome de Jesus. Declare a glória e bondade, vamos provar quão real é Tua presença, vamos provar a Tua glória e bondade, vamos provar quão real é Tua presença, vamos provar a Tua glória. Aleluia. Você pode crer que Deus quer usar você como João Batista em 2019 para você abrir caminho para outras pessoas, preparar o caminho por onde Jesus vai passar, declarar isso em fé, tomar posse de que onde você estiver vai haver salvação. Onde eu estiver vai haver salvação em nome de Jesus. E aí eu creio de fato que todo esse dano causado à igreja, a líderes que envergonharam tanto a causa de Cristo, isso será revertido, porque essas pessoas vão conhecer alguém que aponta para Jesus e não para si próprio, alguém que aponta para a salvação e não para a autopromoção. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero mais uma vez agradecer a você pela sua presença aqui nessa noite. Sábado que vem nós estaremos aqui, vai ser mais um momento incrível, uma palavra poderosa que Deus vai trazer a nós, um pregador especial, né? Ele assim é que nem João Batista, ele prepara o caminho para Jesus. Então vocês vão ver Jesus entrar aqui semana que vem. Mas eu quero convidar você a estar com a gente celebrando aqui também nos cultos do Natal. E cara, faz como eu fiz, fala assim: eu não vou deixar o ano passar sem ter mais um testemunho para contar. Eu vou abrir o caminho para Jesus, eu vou apresentar Jesus para alguém antes de acabar 2018. Eu vou ser João Batista na minha geração, até o fim de 2018, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui com os meus 2 convidados no dia 26, e eu quero convidar você a dar esse passo de fé e fazer isso também, amém? Vamos orar mais uma vez para encerrar. Levante suas mãos. Senhor Jesus, nós Te louvamos por essa noite, e onde houver uma mão levantada, Senhor, que o Senhor derrame bênção, graça, cura, renovo, esperança, alegria, paz, justiça. Ó Deus, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo, que o Senhor faça o coração dessa pessoa bater mais forte pelo Senhor, que o Senhor dê sonhos para essa pessoa, de ser como um João Batista, uma Maria Batista, Senhor, uma pessoa que abre caminho para o Senhor, que prega a salvação, que
dá o sangue, dá a alma, dá a vida pelo Senhor, que nós façamos isso, não para projeção do nome de ninguém, a não ser daquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Louvamos a Ti, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meu irmão, vai na paz. Quando penso em tua bondade, meu coração se encanta. E como posso agradecer-te por tudo que fizeste? E o teu constante amor faz meu coração cantar. Me fazes voltar a viver. Me fazes voltar a viver. Esse é o momento em que tudo transformas. Em ti eu sou livre. Te louvo, te louvo. Cantemos todos juntos e vamos celebrar. Teu nome exaltaremos e não vamos parar. Que o teu constante amor faz meu coração cantar. Me fazes voltar a viver. Me fazes voltar a viver. Esse é o momento em que tudo transformas. Em ti eu sou livre. Te louvo, te louvo. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Esse é o momento em que tudo transformas. Em ti eu sou livre. Te louvo, te louvo. Esse é o momento em que tudo transformas. Em ti eu sou livre. Te louvo, te louvo.